Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você alegria e paz. Agradeço a você que tem participado, que tem colaborado, que tem questionado e principalmente tem criticado. Hoje vou responder a seguinte pergunta: o que foi e o que representou para a história de Cuba a emenda Platt? No contexto da política imperialista e da política do Big Stick, os Estados Unidos impuseram sua força e sua vontade no contexto político e econômico do continente americano. Em Cuba, por exemplo, antes de elaborar a sua primeira Constituição, os Estados Unidos elaborou a emenda Platt para garantir que a ilha estaria sob o seu controle, com o argumento de que, desta forma, Cuba estaria segura e protegida das ações do imperialismo europeu. A emenda Platt foi um dispositivo constitucional criado e assinado pelo Senado norte-americano em 1901, 3 anos após a independência da ilha, para garantir que os Estados Unidos pudessem intervir como bem quisesse na ilha de Cuba. Desse modo, pela força militar e pela imposição política imperialista, a Assembleia Nacional Constituinte de Cuba, reunida em Havana, foi obrigada a acrescentar na Constituição do país a lei que os Estados Unidos impôs, a Emenda Platt, que no fundo vai estabelecer 3 características ou 4 características bem determinantes. Primeiro, que o governo de Cuba nunca deveria participar em qualquer tratado com outras potências. 2. Que o governo de Cuba deveria permitir que os Estados Unidos intervisse no sentido de preservar sua política e preservar a independência cubana e sua sociedade. 3. Que todos os decretos dos Estados Unidos fossem ratificados e válidos em Cuba. 4. Que o governo de Cuba fosse obrigado a vender ou alugar terras aos Estados Unidos de acordo com a política e com a vontade do presidente. Com isso, a industrialização cubana foi brecada, além dos Estados Unidos passar a dominar todos os serviços internos na ilha de Cuba, como, por exemplo, serviços públicos, da destilação do petróleo, da mineração e dos bancos, repartindo com o capital cubano a produção do açúcar e a criação do gado, além de um controle ferrenho do turismo, principal meio mercadológico de Cuba. Enfim, a emenda Platt deixou Cuba sob o domínio norte-americano até 1933, ano em que o soldado e ditador Fulgêncio Batista assumiu o governo cubano pela primeira vez. Ou seja, a emenda Platt vai impor a vontade dos Estados Unidos e a Cuba vai ser dirigida até 1933 de acordo com esta política. Aí vem a ditadura de Fulgêncio. Porém, no fundo, a emenda Platt vai marcar toda a história de Cuba até a Revolução de 1959, quando Fidel transforma Cuba num Estado socialista.